repetir a pergunta, né? Como fazer para conseguir finalizar uma escrita sem querer começar a escrever outra coisa? Cara, principalmente pra gente que é criativo demais, tem ideias a todo momento, com qualquer coisa. Tipo, eu tenho ideias pra escrever histórias com música, vendo pessoas na rua. É fácil pra mim ter ideias pra novas histórias. Mas a gente entra naquela questão da maturidade daquela ideia. Será que aquela ideia realmente consegue se transformar numa boa história? Ou ela é muito superficial? Ela não tem um plot muito bom? Não vou conseguir desenvolver muito bem os personagens ali dentro e etc. Outra coisa é a questão do compromisso. Eu tenho um compromisso com essa história. Querer, você vai. Poder, você não pode. São duas coisas diferentes. Querer, a gente quer fazer tudo. Aí eu também quero largar tudo e sair passeando, viajando o mundo sem trabalhar, com dinheiro caindo na minha conta. Querer, eu quero. Poder, eu não posso. Porque não posso, o dinheiro não vai cair na minha conta. Enfim, tem que trabalhar. Mas, por que eu tô dizendo isso? Muita gente parece que não tem um autocontrole. De falar assim, não, eu não vou escrever essa história. Gente, é simples, não tem mistério. É só você falar pra outra história. Eu não vou te escrever agora, querido. Não adianta. Fica aí em stand-by. Eu vou terminar a sua irmã primeiro e depois eu vou pra você. Eu até tô passando por um período desse. Esqueci minha garrafa de água, vou pegar outra aqui. Que eu até contei lá no Instagram. O que acontece? Você pode deixar uma história de stand-by. Isso não significa que você está abandonando. Stand-by é o quê? Deixar ela num lugar guardado. Isso não é abandonar. Eu, por exemplo, agora, a partir de final de junho para o início de julho, vocês vão acompanhar isso. Talvez o próximo plot, eu até vou trazer um conteúdo falando um pouco mais sobre isso. Eu vou planejar a continuação de uma história, que é a Quente como Cachorro Quente. Eu fiz o primeiro volume dela. E agora eu vou planejar os próximos arcos. Eu ainda tô decidindo se vai ser mais 3 volumes, mais 2. Eu ainda não sei muito bem até onde que eu quero contar essa história do Doug. Na verdade, eu já tenho um resumo pronto, mas eu não sei se eu quero ir além ou vou parar ali pelo que eu já tinha planejado mesmo, sem estender. Justamente para que eu encerre essa história e consiga tocar outra. Outra coisa também, a Máscara de um Anjo faz parte de uma trilogia. Tem outros 2 livros para lançar. O segundo, o volume 2, vai ser lançado em novembro, porque ele já tá escrito, vai passar por revisão agora. E o volume 3 vai ser lançado talvez em junho, julho do ano que vem. E aí eu encerro essa história. Só depois disso, encerrei o ciclo, todos os arcos de todas essas 2 histórias, eu vou começar a escrever outras completamente diferentes. Esse ano tava agendado, porque eu faço um cronograma de quais são as histórias que eu vou escrever. Porque aí, deixa eu dar um passo antes, né? Eu tenho uma lista de histórias, uma lista mesmo online no Google Drive de todas as histórias, toda vez que eu tenho uma ideia pra escrever e que eu vejo que realmente essa ideia vai dar uma história, eu coloco lá nessa lista do Excel. Então, todo início de ano eu vou lá e escolho qual história que eu vou desenvolver naquele ano. Como eu tava muito a fim de desenvolver uma que já tá há um tempo na minha cabeça, e ano passado eu lancei o conto box, A Vida é uma Bagunça, no Setembro Amarelo, eu falei, putz, essa história também tem tudo a ver com uma pegada emocional e psicológica, então eu acho que eu também vou lançar esse ano, no Setembro Amarelo. E aí eu ia começar a escrever uma história do zero. Mas aí eu pensei, cara, qual é a lógica de eu começar essa história do zero? Olha, até eu às vezes caio em tentação, mas qual é a lógica de eu começar a escrever essa história do zero se eu tenho outras histórias que já estão no meio do caminho, já estão sendo escritas e eu preciso finalizá-las? Então, não faça isso. Outra coisa também, escrever 2 histórias ao mesmo tempo. De verdade, pra quê? Só se pergunte, pra que eu quero escrever? Ai, porque senão eu vou perder a ideia da outra história? Não, é só você guardar essa ideia lá na incubadora. O que é a incubadora? A incubadora pode ser um lugar como, por exemplo, o meu lugar é o Google Keep, onde é um bloco de notas online, onde eu não vou perder aquelas ideias, e eu deixo tudo lá. Eu coloco ideias para o livro tal, ou ideias para tal história, ideias para personagens que eu ainda nem sei onde eu vou colocar, em que história eu vou colocar. E deixo tudo lá, porque eu não perco essas ideias. Quando eu quero, agora eu posso criar um novo projeto. Agora eu finalizei a minha história, vou poder começar outra. Eu vou lá no Google Keep e vejo todas as ideias que eu tenho. E aí seleciono quais eu vou usar. Inclusive a box, eu mostrei no ano passado. Ela foi uma ideia, que já estava há muito tempo lá no Google Keep. Desenvolvi e ela foi publicada. Eu não abandono as minhas histórias ou as minhas ideias que estão lá no Google Keep. Elas estão lá guardadas. De vez em quando eu revisito, tenho uma ideia para melhorar uma história que eu estou desenvolvendo, o que eu quero desenvolver lá na frente. Acontece. Vai acontecer de você querer escrever outra coisa. Vai acontecer. Ainda mais se você tem, assim, essa facilidade de ter ideias com outras coisas. A questão é você
como autor, ter esse comprometimento de falar, eu não vou escrever isso agora. Não tem como você morrer, não tem como destruir essa vontade de querer escrever outra coisa. Vai aparecer. A tentação aparece a todo momento. Mas você não vai ceder a ela. Você simplesmente não vai esquecer essa história também. Anota, né? Porque senão ela fica martelando também na sua cabeça e de nada adianta. Aí você não fica tranquilo em paz pra escrever outra. Você vai lá, anota na incubadora, cria um bloquinho de notas pra aquela ideia, escreva tudo que você tá pensando sobre aquela história. Eu quero escrever uma história assim, assim, assado, o protagonista vai ser desse jeito, o final pode ser assim, o universo vai ser... Junta tudo, joga tudo lá. E depois você guarda e fala assim, agora você fica aí, que eu vou escrever a outra história.